E a gente vê muito medo das pessoas serem substituídas por processos ou por agentes de inteligência artificial. Na verdade, é complementar e fazer com que ele trabalhe de uma maneira mais inteligente e menos repetitiva. E não precisar fazer isso porque existe um agente que está trabalhando dessa maneira, mas ele vai ter uma atuação, como você falou, dedicando o tempo dele de maneira mais inteligente. A gente está aqui no escritório do LinkedIn em Nova York, no Empire State, e vamos falar sobre o que sustenta, então, decisões em escala. E, Guilherme, eu queria começar perguntando para você, a gente tem escutado muito e foi recorrente na NRF, a questão de que a gente já usou a IA, já tivemos ela em diversos projetos, agora a gente precisa tirar a IA, né, do que é controlado e colocar ela para a vida real, né? Para as operações e principalmente para escalar. Pelo que vocês têm vivenciado na NVIDIA, qual é o gargalo hoje? O gargalo está na tecnologia, está no modelo de decisão, nos dados? Como a gente pode fazer tudo isso se tornar mais eficiente? O uso de inteligência artificial ele já vem de algum tempo, né? A gente olha aí a história toda tanto no varejo quanto em outras verticais, uso de machine learning, deep learning, existe aí uma história grande de uso de inteligência artificial. Todo mundo, no final, acaba consumindo inteligência artificial de uma maneira direta ou indireta. A gente passa um cartão de crédito, por trás tem uma transação que está sendo validada por um sistema antifraude e etc. O que a gente está vendo agora é que existe uma grande evolução de criação de agentes. Então, a evolução para você desenvolver e colocar um agente para auxiliar num determinado processo, ele ganha essa escala, porque agora eu tenho um funcionário 7x24 e que ele está executando uma tarefa que ela foi treinada baseado, por exemplo, no melhor vendedor que existe dentro da empresa. Seria um agente de assistente comercial, assistente de venda. Isso ganha uma escala e ganha também uma profundidade de expansão de negócio possível, que sem esse desenvolvimento você teria um processo muito mais custoso. Então a gente vê essa evolução na adoção de Agentic AI e isso a gente está olhando. Com relação a gargalo, a gente não vê muito gargalo, a gente vê mais o tempo correto da adoção, porque existem algumas empresas que não têm uma cultura digital, então para ela já partir, implantar um agente para uma determinada tarefa, ela ainda não teve essa maturação de qualidade dos dados, de criação dos modelos. Então, quando a gente olha para esse processo todo, identificar onde que existe um gargalo, isso vai depender muito de determinado segmento ou da própria empresa. E a gente tem demonstração disso em algumas grandes companhias, como é Mercado Livre, Magalu, que já têm uma cultura digital, eles também à frente. Talvez não seja o mesmo estágio de outras empresas que ainda não começaram essa transformação digital há algum tempo atrás. Concordo, acho que hoje o desafio da escala está muito relacionado à cultura, né? Acho que é o primeiro ponto, que é como eu crio essa maturidade necessária, né, para você começar a transformar, né? Você trouxe o exemplo do time de vendas, que eu acho que está muito relacionado ao que a gente vive no dia a dia, quer dizer, como primeiro eu entendo quais são as melhores práticas para criar esse agente, de tal forma que ele seja o mais eficiente possível e que ele tenha realmente um impacto na operação. E eu acho que o segundo ponto é você conseguir culturalmente transformar as equipes, transformar os times de vendas, para eles entenderem a real usabilidade desse agente, né? Porque no LinkedIn a gente sempre traz muito o relacionamento da AI com você viabilizar mais tempo disponível para eu interagir humanamente, né? Então eu acho que tem esse aspecto que é muito interessante, que é como eu transformo, como eu crio essa cultura e como eu entendo também que tarefas, né, que faz sentido eu escalar para eu conseguir liberar mais tempo para o meu vendedor estar muito mais frente ao cliente e trabalhar o lado da confiança, o lado do relacionamento, que eu acho que aí é onde a gente traz o valor humano, né? E aí acho que esse trabalho conjunto AI e o que eu brinco de AGI, né, que seria o Human Intelligence, tem aí uma funcionalidade bem produtiva e muito escalável. Sim. Né? E a gente vê muito medo das pessoas serem substituídas
por processos ou por agentes de inteligência artificial. Na verdade, é complementar e fazer com que ele trabalhe de uma maneira mais inteligente e menos repetitiva. E não precisar fazer isso porque existe um agente que está trabalhando dessa maneira, mas ele vai ter uma atuação, como você falou, dedicando o tempo dele de maneira mais inteligente. E aí é interessante porque essa pergunta que a gente mais recebe, Opa, né? Não tenho dúvida. Se a inteligência artificial vai substituir o vendedor, né? E eu sempre brinco que vai substituir o vendedor despreparado. Exato. Porque o vendedor preparado que entende o relacionamento, que traz valor, ele vai entender a aplicabilidade da inteligência artificial, ajudando ele a ser mais efetivo no processo de vendas, né? A gente tem um dado que é da Forrester, que é super interessante, que o processo de vendas, ele inclui o vendedor depois da metade, né? 56% do processo já aconteceu, que é o nosso comprador, que hoje já tem uma usabilidade de inteligência artificial, é 94%, de acordo com o estudo que a gente tem. Então, quer dizer, essa pessoa já está buscando informação, já está fazendo testes, ele já está entendendo tudo aquilo, aquela dinâmica do que ele está procurando, tanto produto, serviço e aderência, né? Então, quando um vendedor entra nesse jogo, ele tem que estar muito bem preparado. E aí, saber utilizar a inteligência artificial para também, inclusive, identificar se é o momento de fazer, porque às vezes eu posso usar a inteligência artificial para entender se aquilo já não está acontecendo e eu não estou sabendo ainda, né? Sim. Então, e a facilidade que tem dos agentes hoje conversacionais, utilizando a inteligência artificial generativa, permite com que o vendedor se prepare de uma maneira muito mais rápida. Eu sou do tempo que eu lia o Financial Statement, o reporte trimestral de um cliente, então eu queria trabalhar, sei lá, com um cliente X, aí eu queria entender qual é a estratégia dele, qual era o impacto financeiro, o que eles estavam planejando no nível de board. Hoje eu entro numa ferramenta de Perplexity ou um chat GPT. Sales Navigator que faz isso. Ou o Sales Navigator também, é verdade, e a gente tem a assinatura do Sales Navigator na NVIDIA. E a gente começa a interagir, falando, eu quero trabalhar esse cliente, eu queria entender quais foram os últimos investimentos realizados, os resultados, e eu dou a fonte que eu quero. Eu queria que você fizesse essa análise nos últimos 3 balanços financeiros dele. Então ele vai, ele lê, escuta, né, e ouve lá a reunião de investidores, ele pega tudo isso, coisa que eu demorava dias para fazer, 5 minutinhos de conversa com o Sales Navigator ou com uma outra ferramenta de inteligência artificial, ele dá um relatório válido, né? Eu tenho que também, de maneira inteligente, saber se ele pegou a fonte correta, se não tem alguma alucinação ali dentro. E aí eu uso essa informação para abordar o cliente de maneira muito mais assertiva. Então... E esse exemplo, primeiro, eu também comecei a minha vida profissional, eu trabalhava em Investment Banking fazendo justamente isso, né? Analisando balanços e reportes financeiros. E a gente tem um estudo que mostra que o tempo investido de um vendedor fazendo esse trabalho é em média de 8 horas por semana. Então, só nesse exemplo que você deu, já é uma economia impressionante. 20% do tempo Exato. dele. Você tem aí uma oportunidade de escalar, né, uma tarefa que obviamente é valiosa e traz valor para a negociação, mas eu estou liberando 20% do tempo dele para fazer esse... O processo de venda mais inteligente, mais assertivo. E ele tem uma chance de conversão maior, né? Também um vendedor mal preparado, quando aborda um cliente, o cliente olha e fala, esse cara não sabe nem o que eu fiz no mês passado, não está preparado. E aí perde a venda. Até porque hoje no ecossistema de compras, né, o Gartner traz um dado que é muito interessante no que você disse, esse vendedor tem 5% do tempo, ele tem uma tentativa, é 5% do tempo do comprador. Então, se ele não for assertivo, se ele não levar valor, se ele não tiver um diferencial que realmente impacte essa interação, ele perdeu a oportunidade. Exato. E a gente tem visto isso acontecer. Então, isso não é futurologia, isso não é uma coisa promessa para 2027, 2028, 2029, isso está acontecendo agora. Os agentes, eles são reais. E a gente vê uma evolução desse agente, num próximo passo, para o Physical AI. Então, também aí dentro do varejo, o Physical AI é uma coisa que vai começar a acontecer de maneira muito rápida e a gente vai ver robôs e drones e veículos autônomos e etc. embarcando essa inteligência e aí esse agente passa a estar interagindo no mundo real. Não, basicamente, agêntico acho que foi o
adjetivo da NRF, né? A gente ouviu falar, ano passado a gente começou a falar assim, tinha alguns highlights só sobre os agentes, e esse ano acho que veio com muito mais força. Já que você tocou no ponto de vista do varejo, Guilherme, eu vou puxar você para a nossa área de estudo, que é o B2B, assim como esses agentes, então também permitem que a gente possa oferecer escala em serviços, em atendimento dentro da jornada de experiência do cliente para ambientes corporativos. Como é esse impacto, principalmente na cadeia, além de ser também na jornada de experiência do cliente? Isso está em sintonia com o lançamento que a gente fez na NRF. A gente lançou 2 blueprints. Blueprint é uma receita de bolo. Então, ele é exatamente qual é a orientação que a NVIDIA tem de criar uma determinada solução. A solução não é provida pela NVIDIA, eu não crio solução, mas eu dou a receita de bolo. E esse bolo quem vai fazer, ele pode ser o próprio cliente, ou pode ser uma empresa de consultoria, uma empresa, um Global System Integrator, ou startup. E a gente tem uma base de startup grande, criando, inovando e exportando solução de inteligência artificial. A gente lançou 2 blueprints durante a feira. Um deles é para você criar o warehouse inteligente. Então, ele é a construção de um agente que vai entender todo o ambiente do warehouse. E existe uma complexidade grande nisso, porque o warehouse eu tenho o WMS, eu tenho o ERP, eu tenho o sistema de automação de robôs, eu tenho outros sistemas e que eles não necessariamente estão se falando. Então, você imagina com que um agente ele consiga conectar todas essas ferramentas para que de maneira muito intuitiva e usando o conceito de linguagem natural, eu converso com o meu ambiente. E aí esse multi-agentes, né, esse conjunto de agentes que entende muito do WMS, do ERP, do sistema de robô, ele me entrega resultados de maneira interativa. Então eu pergunto, por que aconteceu uma parada na esteira de distribuição número 3? Isso pode ter sido um problema do ERP, pedido que parou, pode ter sido um problema físico, né, na esteira, então tem um sistema de controle da automação da esteira, ou pode ter sido alguma coisa do WMS. E ele dá essa resposta, porque ele tem a capacidade de interagir com os vários ambientes. Então esse é um primeiro blueprint. E o outro blueprint, que também é importante, aí já eu indo no final dessa cadeia que você perguntou, né, que é na carteira do usuário, do wallet lá do usuário, que é um blueprint para você fazer catalog enhancement. Então, eu entrar com uma poltrona, por exemplo, dentro do meu e-commerce, eu não preciso de alguém olhando para aquilo e falando, é uma cadeira rotacionada, preta, com encosto alto, e etc, etc. Eu tenho ali ferramentas que consigam fazer o VLM, né, o Visual Video Language Model, e ele olha para a figura e ele descreve o produto. Então eu faço um aumento de informação baseado em inteligência artificial generativa para que no e-commerce a página ela tenha informação de maneira dinâmica descrevendo aquele determinado produto, e também ele pode extrair aquele produto e colocar dentro de um determinado cenário, por exemplo, a casa do usuário que ele fez o upload da sala dele. Então isso tudo de Product Catalog Enhancement, ele permite com que o e-commerce, o cara que está colocando o produto dele, não tenha que manualmente descrever aquele produto e de maneira estática. Isso passa a ser de maneira dinâmica. Eu acho que isso deve ter uma evolução até eu começar a fazer perguntas sobre esse produto. Né? Claro. Que também transforma a experiência do consumidor no sentido de... Porque assim, a evolução da inteligência artificial generativa, ao longo aí desde final de 22 até agora, não é muito tempo, né? Quando teve o OpenAI lá com o ChatGPT 3.5, que foi em final de 22 até agora, 3 anos e pouquinho. Evoluiu muito. De uma inteligência quase que estática, porque ele aprendeu até um determinado momento, então tudo ali ele teve condições de gerar conteúdo. Eu agora passo a ter técnicas com que me permite de maneira dinâmica eu acessar ferramentas de maneira automática. Então, não é que ele aprendeu aquilo de um passado, ele continua aprendendo ao longo do tempo. Então, se eu perguntar para essa cadeira, por exemplo, qual é a ergonometria dela, ela pode consultar uma base de dados da lei de trabalho, por exemplo, dizendo que para um trabalhador que vai ficar 8 horas sentado, a cadeira está aderente ou não. Então, isso permite com que eu evolua o modelo dele
atender a determinadas condições de maneira dinâmica, né? Então, permite com que eu converse com esse modelo. Acho que é uma evolução, né, na experiência que a gente vai ter como né? consumidor, tanto B2B como B2C, né? Acho que traz Sim. um ganho e aí, obviamente, escala, né? Porque você me dá uma velocidade de resposta. Sim. Mas aquela pergunta que a gente tinha que mandar antes, esperar a resposta, ela vai ser automática. Exato. Sem contar o processo logístico, né? Acho que esse exemplo que você traz do processo logístico, de entender onde você pode ter alguma falha que aconteceu e que isso impactou na produção, e até na evolução. Imagino que com o tempo ela aprenda também de, olha, porque vai chegar um momento que eu vou poder, como eu posso melhorar esse processo? Exato. Hoje o ambiente ele sai muito daquela coisa pré-definida para ele se adaptar. Então, a gente tem projeto da PepsiCo, por exemplo, de esteiras, onde você tem uma pessoa que está pegando uma determinada embalagem e colocando dentro de um carrinho. Se começa a engargalar muito, ele não tem a velocidade de tirar a esteira, ela diminui a velocidade. E ela está fazendo essa decisão de diminuir a velocidade da esteira porque tem uma câmera fazendo uma análise do vídeo em tempo real e vendo que o operador não está conseguindo retirar as embalagens da esteira em tempo adequado e está acavalando. E aí ela diminui, ela toma a decisão, envia um comando para a esteira diminuir a velocidade. Então os ambientes eles passam a ser também interativos entre o mundo físico e o que estava previamente definido como sendo operação ótima, né? Poxa, é tão gostoso escutar tudo isso, porque quando a gente olhou para a programação da NRF e olhou para a line-up e tinha tanta IA, o que a gente pensou? Puxa, de novo IA, mais do mesmo. E não foi. Não foi, a gente se surpreendeu em muitas falas, mesmo quando parecia que a gente ia escutar o óbvio. Ao mesmo tempo, então estamos falando aqui que temos muito para aprender. Ao mesmo tempo, acho que uma das coisas que me impressiona é o tanto de cabelos grisalhos que temos na NRF. Então, a gente não está falando de jovens se preparando para as novas tecnologias, mas pessoas profissionais, experientes, que têm anos de prática, né, e de vivência na tecnologia, tendo que renovar o seu conhecimento. E isso é muito bacana, porque mostra que é rápido e é constante e que a gente não pode, lifelong learning mesmo, né? Acho que reciclar é sempre importante, né? Eu acho que a gente que tem a oportunidade de liderar equipes e está pensando em futuro, estratégia, eu acho que você tem um ponto de aprender, atualizar, entender como aquilo vai impactar de forma positiva o negócio. Mas eu acho que também quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala muito de modelos de negócios, de como é que você traz os agentes, principalmente a gente, né? Como é que eu crio, a gente está falando do agente, do vendedor. Então, quais são as melhores práticas? Quais são os hábitos que eu observo em vendedores de alta performance que eu tenho que implementar e criar um modelo de negócio dentro dessa inteligência artificial? Então, acho que tem um pouco do cabelo grisalho aí, mas eu acho que também tem um pouco, acho que até a natureza, né? Acho que pra gente é quase que um fresh air na oportunidade de repensar negócios. Mas eu acho que tem os dois lados. Para a geração que já está aqui, o que eu posso aprender e escalar e melhorar e mudar? O que eu posso trazer da minha experiência que faz sentido na formação, criação de agentes e implementação disso? Então acho que também tem uma evolução que a gente também tem que entender como é que eu vou aproveitar esses talentos chegando. Então, acho que é um desafio grande e talvez para a gente que tem um pouquinho mais de experiência, eu acho que isso também é um momento desafiador. E o acompanhar essa evolução toda é um desafio para qualquer organização, seja ela grande ou seja ela pequena. Ela tem que ganhar agilidade. E uma das formas de ganhar agilidade é se associar também com empresas que possam ser parte do ecossistema de transformação digital. E a gente vê isso muito. A gente vê grandes parques tecnológicos patrocinados por grandes corporações, porque essas grandes corporações elas já identificaram possíveis aplicações, possíveis casos de uso, mas que ela internamente ela tem a forma de trabalhar dela que ela não tem essa agilidade necessária. Ela não é capaz de entregar um MVP, de entregar uma solução em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. Então ela perde o momento. E essas grandes corporações elas têm se associado aos parques tecnológicos, aos ICTs e etc. para entregar a missão, entregar uma determinada tarefa, e aí vem a comunidade de desenvolvedores, de startups,
para que eles possam fazer a inovação num tempo mais curto. Então, essa também é uma dinâmica de mercado que a gente tem visto muito dentro do mercado. A NVIDIA tem um programa de startup que é o Inception. Só no Brasil a gente tem mais de 1.200 empresas desse programa e a gente vê elas distribuídas por várias indústrias. A segunda maior indústria é a indústria de varejo e eles estão inovando e eles estão levando soluções que as grandes corporações não teriam a velocidade de implantar isso. E você acompanhar o que tem acontecido no mercado é uma tarefa diária. Assim, hoje o modelo que tem ele é diferente do que tinha semana passada, ele é diferente do que vai ter semana que vem. E esse dinamismo, ele é saudável para o mercado. Ele alimenta o mercado com novas ideias e novos conceitos e formas de fazer. Então, pensar há 3 anos atrás um modelo de inteligência artificial com a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisão e de agir, era inimaginável. Hoje a gente tem isso. Hoje tem a capacidade de você raciocinar do modelo, né? Ele raciocinar, ele tomar decisões e ele agir. É fantástico isso. Como incorporar isso dentro da empresa? Ela provavelmente não tem a capacidade de fazer isso de uma maneira tão ágil. Então a recomendação também é, olha para um ecossistema de empresas que vocês possam se associar e que tenham foco nessa velocidade, nessa agilidade. Tá cheio de gente boa aí fazendo coisas super interessantes no mercado. Bom, a gente acredita super na colaboração e até mesmo, né, olha só, a gente aqui em colaboração, cada um trazendo o seu conhecimento, que é muito rico, né? Eu sou privilegiada de poder, pela segunda vez, conversar com o Guilherme, tantas vezes conversar com o Sandro. Eu queria agradecer a vocês por esse papo, que eu acho que é tão proveitoso e registra bastante do que a gente vivenciou aqui nesses 3 dias de NRF. E a gente tem mais conteúdo de B2B Voice chegando por aí.